Estamos ao vivo. E vou pôr a gente... Aqui é fácil, aqui não tem problema de tempo, né? Não. No Instagram só que tem o limite. Ó, não... Fala. Gente, olha só, né? Quem sabe faz ao vivo. Acabou de vir um negócio aqui que não tá aparecendo no LinkedIn, tá, amor? Só meu técnico aqui para saber. Gente, eu vou entrar ao vivo já no Instagram também. A arte de olhar para o nada. Entre um e outro. Boa. Meu Deus do céu, vamos lá. Vamos entrar ao vivo aqui, meu Deus. Olha aqui, eu não sei aonde ver esse pessoal do... O pessoal que vai comentar aqui no Face, como é que eu faço? Já estou ao vivo no Instagram, Daniel. Já? Olá, olá. Peraí. Não, quem remove o quê? Ai, ai, ai. Estão me vendo aí, todo mundo? Estou ao vivo no Face, gente? Oi, Sandro. Onde eu vejo aqui quem está entrando no Facebook? Hello! Vamos lá. Cadê, Daniel? Vou por você no... Cadê o Frank? Não tá ao Onde vivo. entram os comentários aqui do pessoal do Face? Estou ao vivo? Agora sim. Vamos lá, minha gente. Vou chamar o Daniel aqui no Instagram. Hello, amigos do Instagram. Daniel entrou. Vamos lá, vamos lá. Quem sabe faz ao vivo em todas as redes sociais ao mesmo tempo, gente. Cadê, Daniel? Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Ah, que bom, gente. Olha só que legal. Estamos nos dois. Estamos nos dois. Já que não deu certo aí quando a gente volta fazendo o dobro, né? É isso, essa é a ideia. Mas eu acredito que nada é por acaso. Eu perdi 3 lives inteiras, que foram, assim, incríveis, que eu fiz durante esse período. Sim. E não gravou, perdeu, gente. Com o Jean agora, a gente tem uma entrevista maravilhosa, emocionante, sobre financeiro, com a Vanessa Bloom, do Get Money. Gente, eu falava, não é possível, por algum motivo, sabe? Então, eu falo, por algum motivo, realmente, aquele dia não era para a gente... Deixa eu ver se eu estou enquadrada aqui, que são 5 enquadramentos, 5 ângulos, gente. Com certeza, em algum está pegando o meu pior ângulo. Não, aquele dia estava muito ruim a internet, estava muito ruim a tecnologia, viu, Stella? Foi bem difícil. Não era culpa sua nem minha. Hoje você vê, a gente está aqui nos dois, tá funcionando. Olha, então, vai ver que por conta daquilo, a gente tinha que estar ao vivo também no Facebook. Você está vendo a gente no Facebook? Tá? Uhum. Legal, gente. Então, olha, bem-vindos. Daniel, bem-vindo novamente. Obrigada por aceitar meu convite. E deixa eu só avisar meu marido que eu não escuto de fone. Já coloquei ele está no... Hã? Estamos no ar aqui, nós dois estamos conversando. No Facebook? Não, ele está colocado aqui. Você está vendo a gente no Facebook, Daniel? Tô vendo no StreamYard e no Instagram, isso. Né? É isso, os dois. Então vamos lá. Vamos lá. O que foi? Ele entrou errado. Tá bom. Então, gente, vamos lá para o que interessa, porque se a gente for concentrar só no técnico aqui, a gente não faz o mais importante, né, que é o recheio, o conteúdo. Então, para quem perdeu a apresentação aquele dia, e para quem não sabe, o Daniel Nemberg, eu vou começar igual eu comecei aquele dia, Daniel, sem medo. Ele é irmão da Sandra Nemberg, cunhado do Ernesto Palha, entendeu? E aí, naquele dia, eu apresentei ele assim, com medo, porque eu falei, gente, vai que a pessoa não gosta, né? Não tem problema nenhum, a gente é super amigo, Stella. Você pode, qualquer coisa, fala à vontade, aqui não tem assunto proibido. Vamos embora. Pois é, e aí quando eu fui perguntar para uma pessoa antes, para não dar fora, né? Você já ganha antipatia do entrevistado de cara, ele falou, não, imagina, inclusive o Daniel
fez jornalismo durante um ano, né? Então, parece que esse negócio da comunicação, do jornalismo, está no DNA da família, né? É isso mesmo. E meu pai é um dos idealizadores e que montou toda a TV a cabo aqui no Brasil. Então, o assunto é... E minha mãe trabalhava com rádio e TV também, formada pela EAD lá na ECA. Então, assim, a família toda é muito envolvida nisso. E eu fiz um ano, mas a minha irmã é 10 vezes melhor que eu, muito mais bonita, muito mais competente. E o máximo que eu fiz foi ajudar o Caco Barcelos naquele livro Rota 66. E aí eu desisti do jornalismo. Não, mentira. Eu ajudei na campanha, em 94, como jornalista, na campanha do Mário Covas para governador, que ele ganhou, e eu trabalhei como jornalista nessa campanha. Foi tudo que eu fiz de jornalismo. Depois nunca mais. Mas eu acho que um bom político tem que ser um bom jornalista, porque tem que saber falar com a mídia. Mas antes da gente entrar em toda a sua história, deixa eu te apresentar de verdade para as pessoas, né? Eleito vereador em 2016, Daniel Ehrenberg está em seu primeiro mandato, é autor do projeto de lei que institui a Política Municipal de Linguagem Simples, do projeto de lei que cria o Dia Municipal do Atendimento ao Cidadão. Bom, passou pela Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia, ficou à frente do Detran por um tempo, a gente vai falar sobre isso, e foi um dos idealizadores do Poupa Tempo, gente. Eu acho que esse tinha que ser seu slogan, Daniel, né? Idealizador do Poupa Tempo. Você sabe que eu tenho muito nesse sentido, todo mundo na outra campanha falava, poupe tempo com Daniel Ehrenberg, né? Então, mas é isso mesmo. Eu, na verdade, sou formado em administração pública pela GV, Estela, e em ciências sociais pela USP. Fiz um ano de jornalismo na PUC, um ano de economia, e até prestei matemática, também na PUC. Prestei matemática, foi que eu não entrei, foi matemática, mas as outras 4 eu acabei entrando e fiz 2. E gosto muito de administração pública, com que eu trabalho já há muitos e muitos anos, né? Desde 1990. E... Não, é que eu queria já pegar nessa sua reapresentação esse fio da meada, né? O que fez com que você se interessasse no decorrer da sua vida por administração pública. Se um dia você planejou ser político, tem gente que sonha em ser político, né? Nós temos em comum o nosso amigo Floriano Pêssaro, gente. Estudei com ele no Colégio Palmares, gente, que ele nasceu político, né? Nasceu sonhando, né? É verdade. Você tem toda a razão. Toda a razão. Nossa, uma coisa louca. Ele tinha 15 anos, eu também. Ele de rabinho de cavalo, aparelho nos dentes, filiando todo mundo ao PSDB lá na escola, uma loucura. Me filiei por causa dele na época. Mas, enfim, como é que não, veio? Não, para mim, o Floriano é o que você falou, você tem toda a razão. Eu nunca pensei em ser político, eu sempre fui um técnico da área pública. E por que eu fui para a área pública? Né? É uma pergunta importante. Eu sempre tive uma preocupação social muito grande. Minha mãe morou 5 anos em Israel, num kibbutz, e ela sempre teve uma preocupação muito grande em ajudar os outros, em fazer com que, né, aliás, está na nossa formação, né, Estela? A gente da comunidade judaica tem uma coisa muito forte de como é que a gente ajuda, principalmente a população mais vulnerável, mais pobre. E meu pai também tinha uma coisa muito forte nesse sentido. Então, a minha preocupação sempre foi essa. Eu demorei para me achar, porque eu tentei vários outros projetos aí, como você viu, jornalismo, eu falei da outra vez, fui professor em escola infantil, da fralda molhada. Não, essa fralda molhada foi demais, gente. Trabalhei muito com cultura, sempre gostei muito de cinema, mas na administração pública eu percebi que era algo que eu podia ajudar muito o outro e podia coordenar projetos com essa minha preocupação social. Então, foi isso que me fez ir
no caminho da administração pública. Começou em 1990, na Prefeitura de São Paulo, depois eu trabalhei no governo federal, na Escola Nacional de Administração Pública, depois no governo estadual, né, com o Mário Covas, como eu falei, desde 96, no Poupa Tempo, depois no Detran, presidente do Detran, depois na prefeitura de novo, ou seja, eu passei por todos os níveis da administração pública e eu gosto muito da administração pública. A questão política, que todos nós acabamos sendo um pouco políticos, mas de fato, de campanha, foi só em 2014, quando eu fui candidato a deputado estadual, que eu tive 55 mil votos, não me elegi, mas foi aí que a coisa começou. E aí você vai me perguntar, mas por que você, essa vertente para ir para a área política, né? Que é uma coisa importante. Eu percebi, Stella, em 2006, eu tinha acabado de voltar de Washington, eu estava 10 anos à frente do Poupa Tempo, e eu tinha ido receber um prêmio, fazer uma palestra no Banco Mundial, e voltei, e 15 dias depois eu fui demitido. Né? Não. Pois é, isso aconteceu. Você foi demitido do Poupa? Não. Foi a única vez que eu fui demitido, mas é importante isso. Por quê? Porque foi a mudança de governo. Em 2006, o Alckmin, que era o governador, saiu candidato a presidente, deixou o vice dele, na época, o Cláudio Lembo, mudou os secretários, mudou o presidente, na época, da Prodesp, ao qual o Poupa Tempo estava ligado, e não adiantava. Eu percebi, ser técnico nessa hora não adianta, você precisa ter contatos políticos. Então, o governo mudou, mudaram as pessoas, me tiraram. Então, a partir daí, para mim ficou muito claro a importância de ter mais apoio político. E aí eu disse, nada melhor do que eu mesmo me dar o apoio político. Então, é por isso que eu fui candidato, é isso mesmo. A gente não falou disso outra vez, mas isso é importante, né? Não, importantíssimo, mas eu quero voltar um pouquinho no Poupa Tempo. Lógico, vamos lá, vamos lá. Espera aí, só um minutinho. Espera um minutinho para ele, só. Porque o teu Facebook está configurado só para aparecer para mim, não está aparecendo para mais ninguém. Ah, tá, entendi. É só você mexer aqui. Eu não consigo. Espera aí que o meu marido configurou para aparecer no Facebook só para mim, entendeu? Então ninguém tá... E nem isso eu estou conseguindo ver aqui. Tá impossível. Enfim, depois eu libero aqui, porque eu não tenho como fazer agora. É impossível aqui, eu não sei o que ele fez. Mas tudo bem, não dá para ter um marido perfeito, né? Que mexe tecnologia, que, né? Não dá para ser bom. Mas seu marido é maravilhoso, Estela. O Frank é um cara maravilhoso. Ele é fantástico. Estou quase morrendo aqui porque ele está fazendo sinal para mim, mas eu amo ele, igual. Faz parte. Eu quero voltar para o Poupa Tempo, porque é muito assim, o Poupa Tempo ele é um projeto que impactou diretamente na vida de cada um de nós. E tirou um estigma, não tirou, né? A gente ainda tem esse estigma de ser um país altamente burocrático, e somos. Mas o Poupa Tempo, ele fez a gente parar de reclamar um pouco dessa burocracia. Como é que surgiu a ideia do Poupa Tempo, Daniel? Baseado em quê? E como você pôde visualizar, viabilizá-lo, torná-lo real? Então, acho que juntou a fome com a vontade de comer. A minha grande preocupação sempre foi, Stella, melhorar o atendimento das pessoas no serviço público. Em geral, é muito ruim o atendimento. Você vai num órgão público, você já fica preocupado antes de ir, vou ser maltratado, vou pegar fila, não vou conseguir resolver meu problema. Isso é normal, tá certo? Qualquer nível, municipal, estadual, federal. Sim. E desde cedo, essa minha preocupação do que a gente pode fazer para desburocratizar, para melhorar o atendimento, a qualidade do serviço, a capacitação dos funcionários, essa sempre foi a minha grande preocupação. E o Covas, assumindo em 95 o governo do Estado, ele tinha uma preocupação também nesse sentido e a equipe dele nesse sentido. Então, juntou as duas coisas e juntou também que em alguns outros locais, por exemplo, na Bahia, começou uma central de atendimento ao cidadão, lá chama SAC, mas é igualzinho ao Poupa Tempo. E São Paulo veio logo depois. A gente começou a ver esses exemplos e percebeu, e aí a gente pode ler, tem um livro muito interessante chamado Desburocratização, de 1979, da época do Beltrão, do ministro Hélio Beltrão, da desburocratização. Gente, então, quem compra um livro com esse título? Eu nem
Nem olho, realmente. Pois é. E o que aconteceu? Nesse livro, são vários textos, um deles fala, são 3 páginas, Shopping Center de Serviços Públicos. E aí, juntando isso, juntando o saque, juntando a nossa vontade de melhorar o atendimento, esse mix de tudo virou o Poupa Tempo. E é um pouco um shopping center de serviços públicos, tá certo? Você junta no mesmo espaço diversos serviços, não importa se municipal, estadual ou federal, com um padrão de atendimento em que você melhora várias coisas, melhora o equipamento, o mobiliário, a capacitação, a comunicação visual, ou seja, é um mix de muita coisa que faz com que as pessoas, quando vão ao Poupa Tempo, digam, bom, isso é serviço público de qualidade, é isso que a gente quer, é para isso que a gente paga imposto. Então, é através do Poupa Tempo que a gente vê que é possível o serviço público funcionar bem. Tá certo? O Floriano entrou aí, está mandando um abraço aqui. Hoje deu certo, Floriano. Se você entrar depois lá no Facebook, eu te coloco um pouco nessa entrevista, daqui a pouco, mais tarde. Deixa eu aproveitar do Daniel aqui, que no Facebook eu consigo colocar mais gente na plataforma que eu estou. Mas, enfim, aproveitando essa ideia, indo na esteira dessa ideia, Daniel, você acha que falta vontade política para a gente realmente melhorar o serviço ao cidadão aqui no Brasil? Você acha que existe algum interesse que seja difícil, que precise se passar por várias etapas? O que emperra tanto a gente ir para frente, mergulhados aí em tantas burocracias desnecessárias? Falta de vontade? Eu acho que é um mix de várias coisas. O que acontece? A gente tem uma cultura, Estela, que é essa cultura burocrática, você sabe com quem está falando, criar dificuldade para vender facilidade. Se você lê os livros do Roberto da Mata, você vai ver que o Brasil, culturalmente, não é simples, tanto que você tem um monte de intermediários. Aliás, isso gera muito corrupção. Quando eu fui para o Detran, foi justamente para ter mais serviço eletrônico, desburocratizar, para diminuir a corrupção. Quanto mais serviço eletrônico, quanto mais desburocratização, menos corrupção, né? O Poupa Tempo mostrou isso. Tanto que uma parte dos despachantes me odeia, porque diz, você está tirando aí o pão da nossa boca. Eu falei, não é isso, a gente tem que ser um serviço que todo mundo seja fácil acesso. Os despachantes fazem o plus a mais, não tenho nada contra. Agora, eu acho, voltando à tua pergunta, que a gente tem uma coisa muito forte cultural nesse sentido. Serviço público, em geral, você coloca o pior funcionário, você coloca a pior qualidade do computador, etc. O que a gente fez no Poupa Tempo foi fazer o totalmente contrário. E aí sim precisa de vontade política, que é o que você falou. Precisa ter. Se não tivesse o apoio na época do Mário Covas, depois do Geraldo Alckmin, não teria o Poupa Tempo. Assim como na Bahia, o Antônio Carlos Magalhães, assim como em outros estados que também o PT apoiou, ou seja, não é uma questão do A, B ou C. Tem gente boa em vários partidos. Sim. E que se você tem vontade política de melhorar a qualidade dos serviços públicos, isso é possível de ser feito em vários lugares. Depois a gente pode falar, um dos meus sonhos é que os serviços da saúde tenham padrão Poupa Tempo, entendeu? E outros. Foi o que a gente fez, a gente pegou o padrão do Poupa Tempo, levou para o Detran, e a gente implantou no Detran a melhoria e começou um atendimento tanto eletrônico quanto presencial, também com apoio político do Geraldo Alckmin, senão não teria. Para você montar um negócio desse, só para complementar, apoio político é fundamental, ter uma boa equipe é fundamental, e ter, de fato, os instrumentos para isso, as ferramentas. Aí você consegue que a coisa vá adiante. Ok, então voltando para a ideia do Detran, que nem eu gosto muito dessa parte, me interessa muito falar desse assunto, porque a gente fica falando tanto em combater corrupção, mas você que passou pela experiência de sentir na pele uma tentativa de combater a corrupção, tentativa que deu certo, né? Um case de sucesso, eu não sei a extensão disso, porque afinal de contas você já não está mais lá, mas como que é encarado a sensação que eu tenho como cidadã,
como eleitora, é que, por mais que eu queira eleger alguém bom, o sistema corrompe. Mesmo que ele tenha vontade de combater a corrupção, ele chega lá e ele vai encontrar as máfias, né, os impedimentos, os vícios, enfim. A tua experiência no Detran mostra que é possível combater a corrupção no Brasil, ou é extremamente difícil e o que a gente viu aqui foi um case milagroso? Não, olha, vou ser sincero, o Detran diminuiu bastante a corrupção quando a gente estava lá. O grande problema é que algumas coisas voltam, é a mesma coisa recorrente, você pega, que eu falei, do ex-ministro da desburocratização, muita coisa que ele simplificou, voltou. Tem que ser uma constante o combate à burocracia ruim, tem que ser uma constante o combate à corrupção. Eu acredito que tem políticos muito bons e a gente tem que separar a água do vinho, tá certo? Tem muita gente, e muita gente boa no serviço público, e tem bons políticos. Você vê, o Floriano Pêssaro é um deles, o Geraldo Alckmin também. Você pode dizer qualquer coisa, mas é um cara honesto, tá certo? O meu caso é a mesma coisa, tá certo? Então, dá para ter políticos bons, preocupados com a coisa pública, né, que é essa coisa da res pública, e com vontade de atender melhor as pessoas. Então, é nesse sentido que dá para fazer melhorias. Se você consegue, com isso, aliar com ferramentas de tecnologia, com legislação boas, você não tem dúvida que a gente avança muito. O governo federal, vou dar um exemplo agora, está fazendo um trabalho de digitalizar muito serviço público, o que é bom, né? O governo estadual, mesma coisa, aqui em São Paulo, o governo municipal, a gente fez muito isso. Então, dá para ir adiante. E, agora, não adianta só digitalizar, porque agora o negócio da onda é todo serviço eletrônico, até por conta da pandemia. Mas pensa o seguinte, Stella, isso é importante para combater a corrupção, mas uma parte da população não tem acesso a esse serviço. Então, você tem que ter serviço digital junto com inclusão digital. E mais que isso, só para terminar, uma coisa importante, a gente precisa também aculturar o cidadão, que muitas vezes tem enorme dificuldade de usar serviços eletrônicos nesse momento. Então, como fazer isso? É um mix de muita coisa. Não é simples, mas dá para fazer, não tenho dúvida. Eu quero falar, já aprofundar um pouquinho na questão da inclusão digital, que eu acho que realmente são muitas frentes que têm que ser encaradas ao mesmo tempo, né? Desde infraestrutura até educação. Mas eu quero voltar ainda um pouquinho para essa questão política, né? Já que a gente vinculou o teu desejo de administração pública, acabou caminhando para o lado da política, né? E eu sou uma pessoa que sempre fui apaixonada por política, sempre militei por ideologias, não importa quais, eu mudava bastante, adorava um dia uma coisa, outra, porque eu gostava queria defender aquilo que eu acreditava, e eu sempre fui flexível. Eu acredito que, apesar de conhecer você, o Floriano, e realmente ter certeza de que eu estou lidando com pessoas honestas, o político hoje, ele está desacreditado, a figura do político. Já não se tem mais respeito, já não se tem mais esperança política, virou uma guerra, quer dizer, eu não consigo enxergar uma luz no final do túnel para a vida dos políticos no Brasil. Como é que você enxerga essa situação? Bem política essa pergunta. Bem política, é importantíssimo. Primeiro, Stella, eu sou otimista por natureza, sempre fui. Segundo, não tem vida democrática fora da política. Todos nós fazemos política diariamente, seja de um jeito ou de outro. O que a gente precisa, nesse momento, é rever uma série, por um lado, de legislação, de uma reforma política para diminuir o número de partidos, para a gente poder, eu acho, voto distrital misto, ter parlamentarismo, mudar o sistema político para que a gente possa ter um formato melhor. E, lógico, educação política. A gente, na verdade, se for pensar, faz 30 anos que a gente saiu de uma ditadura. Não é muito tempo histórico. E a gente precisa ter paciência, resiliência, serenidade, bom senso, para ir aperfeiçoando a forma de fazer política.
O que não dá é para a gente jogar a criança com a água do banho, dizer, porque os políticos estão aí não prestam, uma parte deles a gente acha que não é bom, então o modelo é um horror, então acabar com isso. Não funciona isso. Se você for pegar qualquer país democrático do mundo, levou tempo até eles chegarem no modelo que eles têm. Você pega Israel, você pega a França, você pega a Alemanha, você pega os Estados Unidos, é importantíssimo que a gente vá aprimorando. Por isso precisa ter uma reforma política. Por isso que eu defendo as instituições, a democracia. Não é através de um salvador da pátria, não é através de um ditador. Eu tenho uma posição política, que sempre foi a mesma. A minha posição política é de social-democrata. O que é isso? Eu acredito na liberdade econômica, na liberdade de pensamento, e acho que o governo, o Estado, tem um papel importante. Não dá simplesmente para tirar todo o governo. O governo tem um papel importante na saúde, na educação, na inclusão digital, no saneamento básico e em outros. Mas eu sou obrigada... O democrata é isso, tá certo? Eu sou obrigada a te interromper, Daniel, e falar que realmente eu sinto que estou assistindo à morte da social-democracia, porque hoje em dia você só tem a discussão em dois polos, né? A discussão entre esquerda e direita, ou você é um ou você é outro, as pessoas nem sabem mais o que é a social-democracia. Então, olha, eu não concordo, Estela. Eu acho que a gente está num momento radicalizado. E isso Exato. É ruim. Acho que vários países do mundo mostram que a social-democracia é pungente e forte o suficiente. Se você pegar a Espanha, Portugal, países nórdicos e vários outros lugares, e nos próximos anos, com tudo que aconteceu com essa pandemia, o governo vai ter que entrar. A gente vai ter que, daqui a pouco, ter um novo plano Marshall, né? A gente vai ter que ter a participação do Estado. Então, não adianta essa coisa de dizer, só o Estado resolve ou só a iniciativa privada. É uma parceria dos dois. Isso é social-democracia. Então, faz todo sentido o que a gente está falando, e eu não tenho dúvida que a hora que a gente sai um pouco desse radicalismo, que é uma fase da nossa vida, eu né, espero, a gente vai, com certeza, chegar numa situação em que a gente vai encarar que tem muito sentido isso que a gente está falando. Portanto, ela está transformando, a social-democracia está se modificando, mas tem um tremendo espaço para ela, não só no Brasil, mas pelo mundo. Né? O que a gente precisa só ter cuidado é com essas radicalizações, e mais que isso, de achar que um populista, de um lado ou de outro, que resolvam todos os problemas. Se a gente não pensar num projeto de país de médio e longo prazo, com políticas públicas para cada área, educação, saúde, etc., né? Com um horizonte, a gente vai ficar sempre achando que o cara amanhã, dobrando a esquina, a gente vai achar o salvador da pátria que vai resolver todos os problemas. Não vai. O país não... A gente está vendo isso pelos últimos anos. A gente muitas vezes acha que aquele cidadão vai resolver o problema. Não vai sozinho. Primeiro que tem que ser coletivo, tem que ser projeto de consenso, tem que ser projeto de médio e longo prazo, o que, nesse caso, o governo federal que está aí mostra que não tem a menor condição de levar a gente nesse caminho, infelizmente, tá certo? Mas eu quero trazer um dado positivo aqui, enquanto você estava falando, eu lembrei, eu misturo tudo aqui, eu não tenho... Não, é ótimo. Aqui é democrático o espaço. Outro dia, estava assistindo uma entrevista da Tabata Amaral com esqueci o nome do Fábio Porchat. Uhum. E ele estava perguntando justo para ela dessa questão do quanto ela sente ela, né, como uma jovem que acabou de entrar realmente no sistema, como ela vendo de perto o que ela vê de corrupção, o que ela vê. E eu fiquei muito surpresa, e acho que é um dado que as pessoas não têm, que ela falou que mudou muito isso, que não é uma coisa mais feita descaradamente, abertamente, como era feito antes, né? Que parece que para ela nunca ninguém ofereceu nada. Então, eu acho que talvez as pessoas, a política hoje, pelo menos dentro desses âmbitos, ela ainda consegue estar passando por um momento de vergonha, pelo menos vergonha, né? Porque acho que as pessoas tinham menos vergonha na cara antes, faziam isso de uma forma muito mais escancarada. Quando eu escutei ela falando isso, eu falei, gente, será que o futuro do Brasil é jovens na política? É outra pergunta. Eu não tenho dúvida. Qual é o jovem?
Qual o jovem hoje que quer ser professor ou político? Como é que a gente faz, Daniel, para conseguir transformar a imagem dessas duas carreiras tão importantes para a gente entrar já no assunto de inclusão digital, política e educação? Olha, dando exemplos, né, mostrando que a política pode fazer uma tremenda revolução. Quando a gente faz um programa de interesse público, como é o caso do Poupa Tempo, ou você vê o Floriano, um político relativamente jovem, secretário, né, e que faz uma política de assistência social maravilhosa, tá certo? A gente dando bons exemplos, os jovens olham, esses dias mesmo, vários me procurando, dizendo, olha, Daniel, eu queria que você viesse falar aqui na faculdade. Dando exemplo, a gente mostra que é possível a coisa caminhar, que é possível a política ajudar as pessoas, isso é fantástico, né? Olhar hoje para trás e ver que eu ajudei a montar o Poupa Tempo, o Floriano olhar para trás e ver toda a rede de assistência social que ele fez no município, no estado, dá um orgulho tremendo para a gente, tá certo? E mostra para as pessoas que é viável fazer política com qualidade, sem corrupção, sem estar ganhando propriamente para si as coisas. Sabe, uma das coisas que eu gostei muito do Poupa Tempo não foi nem a eficiência do Poupa Tempo. Uma das coisas que eu mais gosto, Stella, do Poupa Tempo, eu fui recentemente lá para renovar minha carteira de motorista, é a questão de tratar todos iguais. Né? Eu entrei lá, eu não tive que dar carteirada de nada, eu não tive que dizer quem eu era ou deixei de ser, eu sou um cidadão como qualquer outro. Aliás, muitas vezes as pessoas dizem, não, mas você é vereador. Eu estou vereador, eu sou um cidadão e é isso que a gente precisa, que as pessoas sejam tratadas de forma igual e que funcione. Né? Então, isso que a gente precisa mudar no nosso país, isso é uma tremenda revolução na área pública. Se a gente conseguir fazer todo mundo ser tratado bem e igual, é um avanço tremendo, muito mais do que tecnologia. Né? A gente precisa mudar a cabeça, a cultura das pessoas, tá certo? Realmente, é mudar o mundo para um mundo mais empata, né? Agora... isso depende muito de educação, né? Isso depende muito de um processo educacional. Não é simples, não é da noite para o dia. Exatamente. E educação e saúde, coitados de nós, né? Você falou uma coisa muito interessante, Daniel. Eu guardo, viu? Aqui que fala é gravado na minha cabeça. Eu posso estar olhando aqui, estou ouvindo tudo que você está falando aí. Muito bom, mas muito bom. Você falou uma coisa que eu acabei de esquecer o que era, gente. Me elogiei e esqueci. Olha, veja bem como é que é, né? O orgulho da igualdade, do atendimento, do estou político, do estou vereador. Era realmente. Do ser jovem, o Floriano ser jovem, né? Ele não é mais tão jovem, assim, tá tudo bem, né? Mas do que você falou, agora me lembrei. Você falou sobre as pessoas menos capacitadas serem escolhidas para ocupar cargos, assim, né? Vai o pior computador, o pior não sei o quê, não quero julgar nada, mas você acha que existe essa cultura de que a saúde pública não vai ter o melhor médico, que a escola pública não vai ter o melhor professor? Você vê muito nos Estados Unidos famílias que têm condições financeiras colocando os filhos em escolas públicas com orgulho, que é algo que não acontece no Brasil. Então... Não só nos Estados Unidos, na Europa, quase todo mundo vai para a escola pública e tem um sistema de saúde público. Aliás, exatamente. O nosso Sul é muito bom, o Sul não é ruim. Qual é o grande desafio? É ter recursos que tenham na educação, na saúde, e isso depende de gestão e depende de vontade política. Você vê, por exemplo, nesses últimos 3 anos, o prefeito Bruno Covas, a gente tinha um déficit na educação de vagas que o nosso amigo Alexandre Schneider, que foi um ótimo secretário de Educação Municipal, conseguiu reduzir para burro. Então, depende ainda no Brasil, infelizmente, ainda de bons gestores públicos. O que falta, o que é uma coisa muito importante da gente ter mais. Como é que a gente consegue ter bons gestores públicos que, independente do partido que está no poder, mantenham políticas públicas de médio e longo prazo? Isso que a gente precisa. A gente precisa lembrar que a gente tem eleição de 4 em 4 anos, mudam governos, mas que políticas públicas com pequenas alterações têm que ser mantidas. Então, por exemplo, todo mundo quer uma educação com qualidade pública. Como é que a gente faz para chegar nisso?
Precisa ter escolas com condições, com computador, escolas com mobiliário, professores capacitados, que ganhem bem. Isso é uma política pública de médio e longo prazo, que tem que ser implantada, independente se é o PSDB, se é o PT, se é o PSL, não importa. Então, é isso que tem que ter um consenso nacional e a gente caminhar para isso. Foi o que a Coreia fez, foi o que Israel fez, foi o que a China fez. É assim, né? A gente vê as pessoas na Europa, principalmente, ser tratadas em hospitais públicos, são ótimos. Aqui também, exatamente. Aqui tem ótimos médicos, tem ótimos professores. O que acontece muitas vezes é que o atendimento ao cidadão não é, muitas vezes, prioridade. Então, a gente vê, por exemplo, no Canadá, tem uma faculdade de atendimento ao cidadão. Olha, você vê a importância que eles dão para atender o cidadão. Aqui, algumas vezes, a gente achava, não, isso é o menos importante. Isso é o mais importante. O mais importante é quando o cidadão chega no hospital, no posto de saúde, ele percebe ser bem ou mal atendido. E é essa infraestrutura de tudo, isso tem a ver com capacitação de funcionário, isso tem a ver com computador, com tecnologia, isso tem a ver com comunicação visual, isso tem a ver com mobiliário, tem a ver com um monte tem a ver com informação. Uma das coisas, por exemplo, que a gente aprovou na Câmara, nesses 6 meses que eu estou, é um projeto de linguagem simples. E ontem saiu na Folha, não sei se você viu o Nobel da Economia do ano passado, falando o seguinte, não adianta você ter uma linguagem rebuscada que as pessoas não entendem. No Poupa Tempo a gente faz isso, no Descomplica, no Detran, você precisa ter uma linguagem acessível, transparente, direta, isso faz parte de um padrão de atendimento. E uma coisa importante, Stella, é que a gente, muitas vezes, só para terminar, os políticos se preocupam muito mais com a inauguração das coisas, da escola, da ponte, do poupa-tempo. Isso não é o mais complicado. O mais complicado é depois de 3, 5, 8, 10 anos que você tem que pintar a escola, você tem que recapacitar o professor. Isso é gestão. É isso que no Brasil a gente tem muito pouco. Boa gestão pública, entendeu? Então, vamos prestar um serviço de utilidade pública agora aqui, bem objetivo, aí a gente vai falar de inclusão digital, tá? Porque o meu tempo está passando, a gente pode até continuar no Facebook depois, inclusive convidando o Floriano para trocar um pouquinho de ideia, mais uns 15 minutos no Facebook, mas por que eu falei isso, gente? Está difícil, hein? De inclusão digital, estava falando. Essa eu não entendi, né? O Frank me pegou aqui. Não, eu queria fazer uma outra pergunta para você. Fala. Antes de entrar na inclusão digital, uma pergunta de realmente utilidade muito pública. Nós, humildes e ignorantes eleitores, como podemos saber que o Brasil precisa aprender a votar, né? Esse é o nosso grande problema. A gente sabe votar. O brasileiro não sabe votar, o brasileiro não sabe em quem votar, como votar, não sabe. Já está provado isso. Olha aqui, está difícil acertar o voto. Eu acho que você deu uma dica importante para nós, eleitores. Temos que eleger bons gestores. Como podemos saber se aquele candidato é ou não um bom gestor? Bom, isso, uma das formas de saber é ver o histórico dele, é conhecer um pouco o que esse candidato fez, seja dentro do serviço público, seja fora, né? Eu, quando a primeira vez que entrei no serviço público, eu não tinha experiência, aprendi muito, tá certo? Eu não tenho dúvida que a gente precisa conhecer o grande problema. Eu acho que essa questão de você experimentar o voto aqui e ali faz parte do processo de ir depurando, para saber o que você gosta, o que você acha que vale para o país, quem são bons políticos, quem não. Mas você precisa ver, essa pessoa que você vai votar, tem algum processo criminal, foi condenado? Né? Ele tem experiência de fazer gestão na área pública ou fora da área pública? Ou seja, você vendo essas informações, você começa a ter uma ideia com quem que ele se aliou nas últimas eleições. Tudo isso ajuda a depurar o voto. E eu acho que a gente vai depurando esse voto. Como eu falei, a gente ainda está muito recente, a democracia no Brasil, se você for pensar em 500 anos, a gente teve aí o quê? 40 anos de democracia, o resto ou não podia votar, não, né? Era proibido, ou estava em ditadura, ou isso ou aquilo. É muito pouco. A Inglaterra, a França, a Alemanha, para chegar onde chegaram, levou muitos anos. Então, assim, a gente vai chegar lá. Agora, é muito importante a gente ir aprendendo com os erros. Aliás, isso é uma coisa que Israel mostra muito, né? Com as startups em Israel, você erra para conseguir acertar.
faz parte do aprendizado. Desde que não seja um erro tremendo, né? E que na próxima eleição você possa mudar e dizer, errei, votei no cara que não era um cara bom, deixa eu votar num que é melhor, tá certo? Eu acho que a gente tem que aprender com os erros, tá certo? Aliás, a gente aprende mais com os erros do que com os acertos, né? Eu acho. Fica aqui registrada para o mundo, como diz meu amigo Marcel Hollander. Está aí, para o Brasil todo, gente. Temos que ter essa consciência na hora de votar. Agora eu quero usar, no Instagram eu tenho mais só 20 minutos, Daniel, e quero entrar no tema de inclusão digital, né? Outro dia eu estava vendo uma reportagem do menino que morava numa comunidade e precisava participar das aulas online, não tinha internet. Então, ele ia até um açougue para conseguir ter a internet, para acompanhar as lições. Isso saiu no Razões para Acreditar, que é um perfil que tem no Instagram muito maravilhoso, muito bacana, assim, que vai mostrando histórias dessas pessoas, e isso vai repercutindo na sociedade. O menino ganhou um computador, uma empresa instalou um Wi-Fi na casa dele, mas, enfim, infelizmente, hoje, no Brasil, existe a visão de que ter internet, ou ter computador, ter acesso à tecnologia é luxo. Num país onde as pessoas morrem de fome, sentem fome, vão para a escola para comer a merenda escolar, como é que a gente pode falar que tecnologia e inclusão digital é essencial para o país? Olha, a última pesquisa, TIC, que é das casas das pessoas do país, saiu agora, faz 3 semanas, a pesquisa de tecnologia, informação e comunicação. A gente viu que mais de 25% das pessoas não acessam a internet no país. São milhões e milhões de pessoas excluídas. Eu cito sempre, Stella, imagina nessa pandemia, uma coisa é a gente viver, eu vivo numa casa que tem alguns cômodos, tenho 2 filhos, né? Esses 2 filhos, cada um deles tem acesso a um computador, a um link, né, da internet. Imagina uma pessoa que vive numa comunidade, 6, 8 pessoas no mesmo cômodo, com vários filhos, sem link, sem computador. Dá para ter uma educação de qualidade assim? Não dá. Então, ou a gente muda essa situação, e para isso, inclusão digital, no meu modo de entender, e muita gente já entende assim, é a mesma coisa do que a saúde pública, educação pública, do transporte, do saneamento básico, virou artigo de primeiríssima necessidade. Nós precisamos ter, com recursos do governo e também recursos privados, a gente vê, por exemplo, na Itália, a gente viu agora um voucher para as pessoas usarem isso para comprarem um computador, para terem um link da internet. A gente, quando eu estava secretário agora de Inovação e Tecnologia, a gente ampliou os pontos de Wi-Fi na cidade. Não sei se você sabe, tinha até 2016 120 pontos de Wi-Fi em praças e parques, hoje já são mais que 300. Né, principalmente centros culturais, no Ibirapuera, ainda é pouco, isso que eu ia falar, ainda é pouco, vai chegar em 360, triplicamos, precisa muito mais, e não só isso de inclusão em Wi-Fi livre, as pessoas precisam ter esse acesso. Hoje, isso é um artigo de primeiríssima necessidade, se a gente não conseguir, vai ter uma desigualdade ainda maior, principalmente com essa situação que a gente está vivendo, cada vez mais vai ser tudo eletrônico, cada vez mais tudo tecnológico. Imagina se a gente continuar com muita gente excluída digitalmente. Aumenta a desigualdade social. Então, inclusão digital é inclusão social hoje em dia, é uma questão importantíssima, tá certo? Então, isso precisa estar na ponta da linha de todo mundo que trabalha com isso e de todos os prefeitos, governadores e governo federal. Não tenho dúvida disso, Estela. Eu vou tocar numa feridinha aqui. Não, eu já vou falar da questão do Adilson Amadeu, e aí a gente vai continuar a conversa no Facebook, que eu quero pôr o Floriano aí também. Mas o que eu estava falando de novo, gente? Mas me vem aqui com... É que eu esqueci que tem que falar do Adilson Amadeu, estou aqui toda inteirada. Eu queria falar o seguinte, Daniel. Professores... Porque é só através da educação que a gente consegue mudar uma mentalidade. Concordo. A gente viu hoje como estamos atrasados na questão do uso de tecnologia em sala de aula. Existe eu não vou chamar nem de bloqueio, né?
Mas acho que existe como é que fala, né? Não é bloqueio, um sistema de defesa do professor que ele tem medo, parece, de usar a tecnologia, de incluir tecnologia realmente na sala de aula. Eu vi depoimentos de muitos professores sofrendo com a aula online, né? Assim, um ou outro fazendo no YouTube uma coisa. Como é que a gente consegue começar essa mudança por quem é o catalisador da mudança, que é o professor e que é a educação? Mas, olha, Estela, eu vou ser sincero, os professores são heróis nesse país. São. Eles ganham, os professores públicos, principalmente, ganham muito pouco. Eles não são capacitados, a gente precisa capacitar professores, não tem outro jeito, é o que você falou, educação. Agora, precisa valorizar o professor, precisa melhorar o salário. A gente vê que alguns estados estão fazendo lição de casa. Você pega o Maranhão, que era um dos estados com o pior IDH do Brasil, durante anos administrado por famílias, né, que eu nem vou falar quem eram, e que nessa última gestão melhoraram bastante. Por quê? Porque estão pagando também melhor os professores. E isso em vários lugares do Brasil. Ou seja, precisa valorizar o professor, precisa que o ambiente da sala de aula melhore. E aí sim usar a tecnologia. A tecnologia é meio, ela não é fim em si mesmo. A tecnologia pode ser boa ou ruim, você vê, a gente apanha aqui da tecnologia no nosso Facebook, no Instagram, a tecnologia pode ser genial e pode ser complicadíssima, depende de como a gente usa. Dá para usar a tecnologia para o bem, dá para usar para o mal. Com as fake news, a gente está vendo, né, a loucura que é isso, né, como a gente espalha coisas malucas, né, e que não deveriam estar sendo espalhadas. Então, ou seja, dá para usar a tecnologia, dá para melhorar a qualidade do professor. A gente tem um material humano, e na área pública, Estela, eu já trabalho há 30 anos, eu posso lhe dizer, tem muita gente boa, mas muita gente boa mesmo. Se você melhora um pouquinho as condições, muitas vezes não é nem só o salário, é as condições de trabalho, você tem um desempenho tremendo, tremendo, maravilhoso. A gente viu isso com o Poupa Tempo, o próprio Detran, a gente melhorou as condições, diminui a corrupção. Então, dá para fazer, por isso que eu sou otimista, a gente vê que dá para fazer. Vontade política, investir em educação, usar a tecnologia para o bem, desburocratizar e vamos embora, porque aí a gente muda esse país, tá certo? Nossa, gente, de ouvir você falar, já pensei pelo menos em um século de distância para tudo isso. Não. 20, 30 anos a gente muda esse país fácil. Espero, eu quero acreditar nisso. Eu estou muito desanimada, confesso, Daniel, sempre fui uma pessoa entusiasmada. Hoje eu não tenho vontade nem de defender ideologias, porque para mim o diálogo hoje não existe, mas enfim, nem vou ficar aqui lamentando os mortos, porque não adianta. Quem sabe, né, pessoas como você, o Floriano, não reacendam o meu calor político. Quero crer, quero conseguir estar do lado de vocês e poder lutar pelas verdades. Agora eu quero falar um pouquinho e rápido para a gente passar, para continuar lá no Facebook, o pessoal pode migrar para lá, porque eu vou pôr o Floriano. Eu quero misturar um pouquinho da assistência social com inclusão digital, e aí quero pôr o Floriano lá. Já aproveitei que ele está aí, nunca aqui, meu filho, apareceu. Vem para dentro. Boa. Bom, todo mundo quer saber como é que está aquela história infeliz, trágica, daquele vereador, esqueci o nome dele, graças a Deus, não precisa nem ser lembrado, que numa sessão... Eu também não lembro se ele falou judeuzinho ou Adilson Amadeu. Meu marido fez questão de me lembrar, porque eu não queria ser lembrado, ele trouxe o nome para me lembrar. Mas, relembrando, né, o incidente... Relembra o incidente para a gente, vai, por favor, melhor do que eu contar. Então, vamos lá. Esse vereador não gosta de mim da época do Detran. Porque no Detran eu acabei com um monte de esquemas que tinha ali, diminuímos a corrupção, e ele é ligado à classe dos despachantes. Eu nunca fui contra os despachantes, eu sempre fui a favor de simplificar a vida das pessoas e dizer que os despachantes tinham que ser o plus a mais. Quem não tem tempo de ir ao Detran, quer pagar um a mais para ele ir no seu lugar, ok, não tem problema. Agora, todo mundo tem que ter condição de ser bem atendido e rápido. Então, dessa época, ele já tinha me desancado, que ele era vereador, e eu estava lá no Detran,
Eu sou muito da paz, Stella. Eu não fico brigando com as pessoas, porque eu acho que a gente tem que achar consensos na política, na gestão pública e caminhar. Eu não fico olhando para trás, dizendo, olha, esse não dá, aquele não dá. Eu não trabalho desse jeito. Eu trabalho com resultado, o que dá para fazer. E eu estava numa sessão, um dia à noite, já era tarde, e estavam discutindo a questão dos taxistas, porque ele é representante dos taxistas, e eu gosto dos taxistas, tenho uma relação muito boa, aliás, o Ceará, um grande amigo, presidente do Sindicato dos Taxistas, e eu votei contra um projeto que ele acha que queria limitar os aplicativos de transporte. E ele partiu para cima de mim, sem mais nem menos, me xingando, me chamou de judeu FDP, e queria me bater, etc. Falou mesmo. Imediatamente, eu deixei claro que esse tipo de atitude eu não ia tolerar. Nós, alguns dias depois, entramos contra ele na corregedoria da Câmara e fomos junto com a CONIB e com a Federação Paulista, né, com a comunidade judaica, estamos processando ele no Ministério Público, recebidos pelo presidente, a gente foi lá, deu entrada no processo e de forma legal. A justiça leva tempo, infelizmente, para julgar isso. Ele, alguns dias atrás, fez outra declaração falando mal dos judeus de novo e inserindo, falando, olha, sempre tem um rolo, tem alguma coisa errada, os judeus estão nessa, como o Albert Einstein. Eu entrei de novo na corregedoria, o pessoal também da Federação Israelita entrou de novo também no Ministério, estão processando. Por quê? Porque a gente precisa dar limite para as pessoas. Você pode não concordar com elas, mas você tem que ter respeito com elas, e você não pode fazer um negócio desse num espaço como esse. Isso sim diz mal dos políticos. Isso sim, um cara como esse mostra que não tem a menor condição de ser político, porque você discorda, mas você discute com ideias, você debate as coisas, você não xinga as pessoas. E muita gente diz, mas você não foi lá e meteu a mão na cara dele. Não, de jeito nenhum, ao contrário, tem que ser ao contrário. Mas a gente tem que mostrar que é dessa forma que a gente tem que debater, porque senão eu estou me igualando a ele. Eu vou lá e dou um tapa, ele me dá outro, ele me xinga, eu xingo. A gente está na idade da pedra, a gente está numa situação que a gente precisa tirar essas pessoas de forma democrática. Não dá para simplesmente... E não é... As pessoas, mas você demorou alguns dias. Demorei, porque a gente tem que fazer um processo. É assim que a justiça caminha. A gente pode querer mudar a justiça, mas ela caminha dessa forma. Então, a gente precisa seguir esses trâmites e precisa dar resposta. Agora, uma coisa que eu não admito é que nunca mais alguém vai tentar fazer. E, se fizer, vai ser processado por mim. Então, é isso que a gente precisa dar limite, para as pessoas entenderem que numa democracia, numa discussão de ideias, vale muita coisa. O que não vale é xingar todo um povo, é menosprezar um povo. Não importa se ele é judeu, se ele é negro, se ele é homossexual, porque esse mesmo cidadão já tinha feito a mesma coisa com pessoas de outras comunidades. Eu falei, comigo não vai fazer. Eu vou processar, porque no dia seguinte ele veio, pediu desculpas na minha cara, eu falei, você pede desculpas e eu vou te processar, para você não fazer. Tanto que fez de novo agora. Essas pessoas não aprendem, elas precisam aprender. E para isso, quantos processos precisar, eu vou entrar com alguém que xingue a nossa comunidade, tá certo? Eu tenho uma curiosidade que vai um pouco além do processo, Daniel. Sim. Qual foi o nível de indignação das pessoas que estavam presentes? Isso me interessa muito. Você sentiu... Porque a gente sente, né? A gente já passou, todos nós que somos ou judeus, negros, já passamos por uma situação constrangedora, desconfortável na vida. Não tem, não. A minha pergunta, o que eu sempre tento observar através das reações e das atitudes das pessoas que estão ao redor, se elas são coniventes, se elas acharam muito bom, bem feito isso aí, falou que eu não tenho coragem, ou se indignaram de verdade. Como é que foi? Com isso, eu quero encerrar aqui essa entrevista no Instagram e vamos passar para o Facebook. Então, Stella, algumas pessoas foram muito solidárias. Então, você pega uma Soninha, o Suplicy, o Cláudio Fonseca, o Gilberto Natalini, são pessoas solidárias, são pessoas que têm caráter, são pessoas que têm resiliência, são pessoas que entendem a função pública, a política, e outras não deram nem atenção. Então, a gente tem muitos vereadores. Então, infelizmente, não é todo mundo que percebe que há limites para as coisas, que não dá para simplesmente ficar xingando o outro ou querer agredir. Isso, se quiser, vai fazer luta de boxe, vai fazer lá fora, não dentro do parlamento.
Então, é isso que as pessoas precisam aprender. A gente está discutindo ideias, a gente está discutindo posições políticas. Isso é bom, isso devia ser um momento nobre. Por isso que as pessoas não faz sentido continuarem lá. Aliás, muitas pessoas que apoiaram a disso depois vieram falar, dizer, olha, desculpa, é uma pena. Eu falei, tá bom, vocês precisam falar para ele que está no lugar errado. Ele tinha que estar num ringue de boxe, ele tinha que estar fazendo outra coisa da vida, não ser parlamentar. Político não é para isso, certo? Então, assim, eu vou continuar defendendo a nossa comunidade onde estiver e qualquer outra comunidade que for agredida. Ele agrediu também o homossexual na Câmara, ele agrediu também negro na Câmara. Eu não admito uma agressão dessa. Eu acho que a gente tem que tratar com respeito e tolerância o diferente. Aliás, é isso que falta aqui, a gente poder menos ódio e mais tolerância com o diferente, entender o diferente, não concordar, mas respeitar, ouvi-lo, tá certo? É possível. Estamos na fase oposta a essa filosofia, mas vamos lá. Olha, por aqui pelo Instagram, Daniel, queria agradecer a sua entrevista, a sua participação, as mensagens aí de esperança política que você deixou para a gente. Existe essa luz no fim do túnel, que está, para mim, muito no fim do túnel, está maior que aquele túnel Rebouças no Rio de Janeiro, gente, esse túnel. Mas a gente chega lá. Muito obrigada mesmo pelo seu tempo, pela sua disposição aqui. Gente, eu vou encerrar aqui com o Daniel. Quem quiser, eu vou continuar mais uns 15, 20 minutinhos no máximo no meu Facebook. Vou trazer o Floriano Pêsaro para o nosso bate-papo. A gente vai encerrar por lá. Boa noite, obrigada, Daniel. Obrigada para quem esteve aqui com a gente. Até já, estamos lá. Um beijo. Vamos lá. Abraço. Tchau. Bom, vamos lá aqui colocar o Floriano. Cadê aqui o Floriano? Olha só, como é que eu vou fazer meu querido amigo. Cadê a igualdade? Viu? Ele não está tão velho assim, Estela. Está jovem, está muito jovem. Peraí. Obrigado, Daniel. Olha, eu adorei a ideia de ainda jovem. Aumenta o teu som, aumenta o som. Ah, não, eu que aumento. Pronto. Eu adorei Você a ideia que do ainda aumenta. jovem. E você sabe que a gente sempre fala. Porque o Floriano está no celular, viu, gente? O Floriano está de pé assim, ó, que ele está no celular. Nós estamos deitados. Não, mas eu posso pôr deitado. Melhora? Melhora assim? Melhora. Ficou mais bonito agora. Floriano, bem-vindo! Obrigado, viu? Que surpresa agradável colocar assim você aqui com a gente nesse bate-papo. Você acompanhou lá a nossa conversa? Acompanhei toda a conversa e quero agradecer a oportunidade de estar com vocês. Dizer que eu fiquei muito feliz que o Daniel falou que eu ainda estou jovem, e como a gente sempre responde, Daniel, jovem de espírito, não é? Mas eu acho realmente que a gente tem inspirado muitos jovens, eu sei porque muitos me procuram, e isso é muito bacana, Estela, quando a gente, de fato, inspira as pessoas, né? Eu acho que o trabalho que o Daniel faz hoje é um trabalho de excelência, porque o Daniel é uma pessoa que tem muita formação e essa é uma dificuldade que a gente tem hoje na política, porque, como disse um amigo meu, até em relação ao governo Witzel, é curioso, né? O governo Witzel tem 1 ano e meio, era uma promessa lá no Rio de Janeiro de austeridade, de colocar a casa em ordem, né? E aí sofre uma abertura de um processo de impeachment 69-0 na Assembleia, mostrando que política é para políticos, né? E, na verdade, esse é um tema interessante, quando a gente vê que pessoas acham que fazer política é algo, enfim, inerente ao ser humano e tal. Eu até acho que a gente faz política o dia inteiro em todos os lugares, mas a política pública não é para qualquer um. É para quem estudou, para quem se preparou, para quem tem conhecimento. O sucesso do Daniel Arenberg está muito mais voltado à experiência política pública dele, como administrador público e implantador de políticas públicas, do que com a vocação, né? Quer dizer, se pegar o Daniel lá na faculdade, não sei se ele teria vocação para ser um ser público. Hoje eu tenho certeza que é uma pessoa preparadíssima. Então, eu acho que tem um preparo para a área pública. Não é para qualquer um. E não é assim, você acorda hoje e fala assim, hoje eu quero ser político. Isso não é bom.
Isso não resolve. E a história vem mostrando que todos esses que se aventuraram na política sem ter preparo para a política não se deram bem e não foram bem como administradores públicos. Mas, como cidadã, humilde cidadã desse lado de cá, e pensadora, né? Porque acho que o que faltam são cidadãos pensadores, né? Mas eu me considero uma pessoa, uma pensadora. Eu digo para você, Florino, que isso conflita um pouco com, primeiro, sobre o que nós falamos, que a imagem do político em si está muito desgastada hoje, e as pessoas não têm esse conhecimento, e para a gente fica assim, não quero político de carreira, porque político de carreira está aí, aprendeu a roubar dentro do sistema, e já vai chegar com os vícios, então preferem eleger pessoas que não têm um histórico político, não entendendo que existe uma diferença entre política e política pública, né, experiência em administração pública, em gestão. Então, eu acho que a gente ainda está tão longe de entender em quem precisamos votar, né, que foi o que eu falei no começo, um pouquinho mais para trás dessa entrevista. Mas deixa eu falar uma coisa sobre isso, Estela, que eu acho importante, acho que o Floriano também quer falar, mas duas coisas. Primeiro, não tem solução fora da política, esse é o primeiro ponto. Dizer que é contra os políticos, desculpa, os políticos refletem a nossa sociedade. Então, a gente precisa deixar isso muito claro. Se os políticos que a gente tem são esses, é porque a nossa sociedade está refletida lá. Então, a gente precisa mudar a nossa sociedade. Não adianta dizer que o problema são os políticos e achar que a sociedade funciona muito bem. A gente tem sérios problemas para repensar a nossa sociedade. Né? Em terceiro lugar, essa coisa de achar que quem está lá é tudo ruim, então tem que trazer um novo, muitas vezes você traz um novo que faz não só coisas erradas, mas que também, muitas vezes, sem a experiência de fazer coisas boas, leva um tempo tremendo para conseguir chegar à conclusão de como se administra, como faz gestão pública, o que é tão ruim, muitas vezes, quanto aquele que também quer fazer coisa errada. Ou seja, a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Tem políticos bons, e ao longo desses anos a gente viu que tem. Você pega o exemplo do Mário Covas, você pega o exemplo do Geraldo Alckmin, são políticos honestos, que fizeram bons projetos, que implementaram boas coisas, e em outros partidos também tem. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque senão aquilo a gente joga a criança com a água do banho. Política é importante que as coisas sejam dentro da democracia, não adianta jogar todos os políticos aí, dizer que estão todos errados e achar que só novos, e tem que repensar um pouco a nossa sociedade, porque eles são reflexos da nossa sociedade. Muito bom. Não sei se o Floriano quer complementar sobre isso. Não, primeiro eu concordo... Ixi. Agora sumiu. Ele ficou emocionado que eu chamei dele de relativamente jovem, e aí ele caiu a câmera, você viu? Eu vou te falar, é a primeira vez que eu estou usando esse StreamYard aqui, né? Como é que fala? É legal, é bem legal. E aí estão pedindo para colocar vocês maiores, eu não tenho a menor noção como é que faz isso aqui, gente. Eu sei, mas você vai aprendendo. É aquela coisa que eu falei, a gente aprende. Com os erros a gente aprende, a gente vai melhorando na próxima. Você vai vendo que as coisas melhoram. Voltou. E você ficou emocionado que eu chamei você de relativamente jovem, caiu a câmera. Continua emocionado. Não, só para complementar, é o seguinte. Primeiro, a política ela é uma arte, ela é uma ciência. Ela não é um achismo. É isso que me incomoda. Se você pegar o Congresso Nacional dessa legislatura e comparar com a legislatura anterior, ela não é melhor que a anterior. Então, eu lembro sempre uma frase do Ulisses Guimarães que dizia assim: se você acha que essa legislatura é ruim, espere a próxima. Né? Então é o seguinte, o que eu aprendi nesses quase 30 anos como servidor público que eu sou, e ao lado do Daniel, que a gente trabalha junto há muitos anos, primeiro, é possível fazer política com correção e honestidade. Ponto. Esse é um dado. Segundo, é possível você fazer políticas públicas que melhorem a qualidade de vida das pessoas. Eu e o Daniel provamos isso em todos os lugares que nós passamos. Não é? O Daniel ele é um verdadeiro benchmark em matéria de inovação.
né? Por onde ele passou, ele deixou um legado de inovação, um legado de transformação, um legado de economia dos recursos públicos e de eficiência na prestação de serviços públicos. O Daniel sempre me falava, quando eu era adjunto do Arnaldo Madeira na Casa Civil, e ele coordenava a implantação dos poupatempos, e eu dizia, Daniel, mas será que não dá para fazer assim, ou dá para fazer assado, a gente ganha um tempo aqui, um tempo ali, né? Do ponto de vista tecnológico, ele falava assim, olha, é serviço de qualidade. Então, eu não abro mão da qualidade do serviço público. Não é porque é serviço público que não tem que ter qualidade. Foi o que discutimos há pouco. Isso para mim, sempre foi muito sintomático, porque eu percebi que era possível, sim, fazer as coisas bem feitas. Né? E aprendi com o Daniel. Por isso que hoje a gente tem um desafio enorme, Stella, porque não é só falar do Daniel e das coisas que o Daniel tem feito, mas nós temos um desafio aí pela frente que você sabe qual é. E nós vamos estar todos engajados. Porque gente dessa qualidade, que é a qualidade do Daniel Arenberg, se dispor, eu quero deixar isso aqui consignado publicamente, se propor a servir o público é para poucos, não é qualquer um. Né? O Daniel, provavelmente, na iniciativa privada, estaria ganhando muito mais dinheiro, aliás, estaria ganhando dinheiro, porque na área pública ele não ganha, estaria ganhando dinheiro, tá certo? Estaria muito mais feliz do ponto de vista do seu tempo dedicado, etc. Só que ele é um sujeito vocacionado para a área pública. Ele transformou a vida do cidadão paulista e paulistano. Então, sabe qual é o problema? Mas deixa eu falar uma coisa, Estela, uma coisa importante. Olha o exemplo da gente não ter um Floriano no Congresso Nacional. Veja, as pessoas estão colocar a mão na consciência e pensar na última eleição em quem votaram, quem não votou no Floriano e ele não se elegeu, o que isso é ruim, como caiu a qualidade do Congresso e não ter pessoas como Floriano, porque queria um novo, porque queria uma coisa diferente. Olha, não dá para prescindir de pessoas que trabalham bem, que são honestas, que se preocupam com a questão social como Floriano. A gente tem uma qualidade pior. Então, as pessoas precisam repensar isso na hora que vão votar. Eu acho que esse conceito do novo, ele está muito complicado, né? Ele tá muito confuso, né? Então, a pessoa nova é a que vai nos salvar. Enfim, eu acho que existem vários conceitos que hoje... Eu acho que tem uma questão, Estela, que a gente, depois da gente ter passado por 2 impeachments, e talvez tenha que caminhar para o terceiro, na hora que a gente vê que não está representando bem o Congresso, será que o sistema, a gente não precisa de uma reforma política para mudar isso? Porque está ruim, a gente não tem feito uma coisa boa. Acho que não é só o material humano, é também o modelo que está ruim, entendeu? Então, isso a gente precisa repensar. Sim, eu quero. O pessoal aqui está falando de voto distrital, né? Voto distrital misto e tudo mais. Aproveitar que estamos aqui com 2 políticos de verdade, porque político hoje é conectado a algo ruim, né? Político tem que ser alguém que faça políticas públicas, coisas boas, né? Que venha ajudar a sociedade. Então, já que estamos aqui com 2 políticos bons, do bem. Cientistas sociais, ele também é cientista social como eu, a gente é formado, a gente analisa as coisas também. Mas eu quero aproveitar, e tem muita gente aí assistindo e que vai assistir, porque eu espero que isso fique disponível depois, eu nem sei, eu espero que sim, Frank, espero. Alguém pode explicar o que é o voto distrital e o que é o voto distrital misto, para quem nos assiste, já que é algo que vem sendo tão defendido por algumas pessoas. Por favor, vamos lá. Nosso cientista político explica. Aliás, ele foi meu chefe lá e eu aprendi muito com ele. Então, o Floriano é ótimo para explicar isso, melhor que eu. Por favor, eu acho que tem um desafio enorme aí pela frente, que é a reforma política. O Daniel vem defendendo muito isso nos grupos de WhatsApp que eu acompanho. De fato, a gente dizia no início desse milênio, né, nos anos 2000, ainda no governo Fernando Henrique, da importância da reforma-mãe, que seria a reforma política. O governador Alckmin vem falando isso o tempo todo. Não é possível um país ter a quantidade de partidos, 37 partidos em funcionamento, sendo dos quais quase 30 têm representação no Congresso. Você imagina para o governo negociar com os partidos a aprovação de um projeto de lei
para além do mérito do projeto, negociar normalmente, né, a adesão dos parlamentares em 37 ramificações. Você não tem 37 espectros ideológicos que justifiquem ter tantos partidos. Então, o que justifica ter tantos partidos é que os partidos viraram uma máquina de dinheiro por conta do fundo partidário e coisas do gênero. Então, primeira coisa, nós temos que fazer uma reforma política. A reforma política pode começar com o voto distrital. Por quê? Porque o voto distrital, ele permite, assim como na Inglaterra, na França, na Alemanha, ele permite você escolher um representante que você conhece. Você conhece, você sabe onde mora, você sabe o que ele faz, você sabe o padrão social dele, né? Você consegue avaliar, monitorar se ele está dando sinais exteriores de riqueza, né? Se ele ficou rico do dia para a noite. Você exerce um controle social maior sobre o voto distrital, sobre aquele político do seu distrito. Então, o voto distrital ele é importante, primeiro, pelo controle social maior da sociedade. Segundo, porque ele é mais barato. Porque o Daniel, para fazer campanha eleitoral para vereador, ele anda o distrito dele. Ele não precisa ficar falando com Guanás, Itaquera, Grajaú, Campo Limpo, Capela, Valo Velho, Brasilândia, né? O Daniel, se pegar a equipe do Daniel, ela tem gente de todo lugar. Por quê? Porque ele é um vereador da cidade de São Paulo. Uhum. Mas isso é caro. Isso dá um trabalho tremendo e nem sempre dá a resposta necessária para o cidadão que votou no Daniel lá no Lajeado, entende? Então, é melhor que você aproxime o político do eleitor através do voto distrital. É mais barato, né? e tem um controle social maior. Bom, isso não impede, só para terminar, isso não impede que você também vote em segmentos. Por exemplo, o Daniel é o vereador da ciência e da tecnologia. O Daniel é o vereador do governo eletrônico, da tecnologia da informação. O Daniel é o vereador da vanguarda que nós esperamos de um governo eletrônico, né? Então, também pode ser através de um voto distrital misto, que é ter uma lista partidária, mais o voto da representação local. Então, na minha opinião, a soma dos dois, o voto distrital misto, que é o que a gente defende, nos parece ser o melhor modelo, mais barato e mais eficiente do ponto de vista da entrega que o eleitor espera dos políticos. Você acredita o grande desafio, Estela, é que só o voto distrital, complementando o que o Floriano falou, você só vota nas pessoas do distrito. Então, tem lá 5 candidatos de partidos diferentes, 10 candidatos, você vota, você elegeu a pessoa mais próxima, que é do seu distrito. Mas você não pega aquele representante, que é o representante que, muitas vezes, é por tópicos, por assuntos, né? Você pega na Alemanha, é isso, você vota 2 vezes. Você vota no representante do distrito e você vota num representante de uma lista partidária. E, com isso, você elege pessoas que representam a cidade como um todo e pessoas que representam determinados distritos. Eu também acho, concordo com o Floriano, que a melhor solução, o voto, é o melhor tipo de sistema para você estar próximo de quem você elege e, ao mesmo tempo, ter gente que pensa a cidade como um todo. Eu acho que tem um problema... Estela, só para complementar, daí a importância, quando você vai votar no distrito ou por tema, você tem um número mais restrito de partido. Então, você tem 10 candidatos. Você não pode ter 31 candidatos no seu bairro, porque você não consegue nem saber a história deles todos. Então, daí a importância da cláusula de barreira. Ou seja, os partidos menores que não fizerem coeficiente nas eleições podem existir, como existe nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem dezenas de partidos. Mas, do ponto de vista da representação, só aqueles que efetivamente têm voto nas eleições. E esses, sim, fazem parte de um cofinanciamento público de campanhas e outros financiamentos que os partidos recebem. Mas, para receber dinheiro público, tem que ter voto. Isso é muito importante que o Floriano está falando. Se você fizer essa cláusula de barreira, você vai acabar tendo só 6, 7 partidos representados de fato, e esses recebem dinheiro para o fundo partidário e para o tempo de TV. O que acontece hoje? O cara abre um partido, funda um partido, para ganhar dinheiro do fundo e para vender o tempo de TV para os partidos maiores. E você acaba com isso. O que acontece? Não vai ter esse monte de gente querendo abrir novos partidos. Eles são parte de partidos maiores, faz todo sentido. E não estamos inventando a roda.
Isso existe em vários lugares do mundo, tá certo? Sabe que eu quero falar do outro? Eu sempre olho do lado de cá, né? Vocês estão explicando do lado de lá. Eu acho realmente que é uma solução bem cabível e que eu acho coerente. Porém, gente, qual é o eleitor, qual é o cidadão que se dá o trabalho de acompanhar o trabalho do político que ele elegeu, de cobrar? Eu acho que falta, de novo, a gente volta para a educação, né? Educação política dentro da sala de aula, entender do que se trata a política, gente. As pessoas, elas vão lá, elas votam porque gostaram do jingle, porque gostaram do jogador de futebol que apoiou o candidato. Eu sou muito realista, sabe? As pessoas têm a vida delas, elas elegeram. E elas, mas, Estela, você tem toda a razão. Se você não for denunciado por corrupção, já está bom para elas, entendeu? Não, mas, Estela, a gente está vendo nos últimos anos que isso não é suficiente. Claro que não. Faz parte, é aquela coisa do condomínio. A gente mora num condomínio. A gente tem que participar, porque senão alguém decide por nós. Isso. Ou a gente diz, o síndico faz o que quiser. É isso que a gente quer? Ou seja, a gente precisa participar, e não é só na hora da votação. Depois, ao longo dos 4 anos, se aquele vereador que eu votei está fazendo as coisas que eu imaginei que ele ia fazer, precisa acompanhar. A gente tem visto nos últimos anos, e acho que as pessoas estão percebendo isso, Estela, eu também sou muito realista, sei que não é fácil, mas estão aprendendo com os erros que não adianta votar em qualquer um. E não adianta só votar no prefeito e não votar num vereador que dá suporte para o prefeito fazer as coisas. Não adianta votar no presidente e vota em qualquer deputado federal, no Cacareco, no Tiririca, etc. Ou seja, precisa acompanhar e precisa pressionar. Isso é educação política. Eu não tenho dúvida que nos últimos anos, com as experiências até algumas negativas que a gente teve, as pessoas estão aprendendo um pouco mais sobre isso. Agora, é isso que precisa, é acompanhar, cobrar os políticos. Você não está fazendo aquilo que você falou que ia fazer, né? E isso tem que ser um contínuo, porque senão a gente deixa na mão de qualquer um. Política, o Floriano fala bem, não tem vácuo, né? Se você não participa, alguém participa no teu lugar, alguém decide as coisas por você, né? Eu quero falar uma coisa importante aqui para vocês dois e deixar isso aqui registrado. Eu acho que realmente a solução está em pessoas como vocês, políticos como vocês, usarem as redes sociais para se expressarem, terem canais contínuos aqui, porque esse é o canal que hoje as pessoas acessam informação, é através desses canais que as pessoas formam opinião, e eu acho que tem muita gente ruim fazendo mau uso desse canal de comunicação, influenciando para o mal, e eu acho que nós, pessoas mais esclarecidas, que temos uma mentalidade positiva, saudável, temos que ocupar esse espaço aqui. Esse espaço tem que ser de vocês. Vocês já não se ensina política nas escolas, vamos ensinar aqui, porque é aqui que as pessoas estão aprendendo tudo, de bom e de ruim, e de péssimo. Vamos arranjar espaços com influenciadores digitais, vamos transformar a política num tema acessível, com um vocabulário acessível. Vamos ensinar política para as pessoas, fazer com que isso faça parte da vida delas, através das redes sociais, gente. Vocês têm só um clique, um estresse aqui, outro ali, né? Que a gente passa, cai, levanta. É igual a vida, né? Na vida a gente cai, a gente levanta. Na internet também, a gente cai, a gente levanta. Não entrou uma semana, entra na outra, né, Daniel? Olha, né, por acaso, se fosse semana passada, o Floriano não estaria aqui nesse debate. Mas eu deixo aqui esse conselho, essa dica, esse apelo de uma pessoa desesperada que não pode mais ouvir política na televisão. Não ligo aqui, eu não vejo notícia, porque eu fico tão nervosa. Então, eu acho que tem que ter essa disposição de estar aí presente nas redes sociais, usando a linguagem que as pessoas querem falar e querem ouvir, e ensinar a política que entra e ensina a política. Vocês sabem como é que funciona isso? Vocês façam um quadro, já estou aí, criando, já tô de graça, hein, Sandro? Sem cachê, hein? Já estou dando aqui todo o marketing. Depois eu quero... Pode vir junto, eu estou adorando, Estela, estou de acordo.
Estou esperando você para ajudar aí na pré-campanha. Eu não consigo nem cozinhar aqui em casa. Não, mas de verdade, eu acredito muito nisso. Eu acho que as forças estão concentradas aqui nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, e eu acho que do mesmo jeito que advogados hoje estão usando as redes sociais, médicos, eu acho que o político, como qualquer outra carreira, deveria estar usando isso para falar de política, para ensinar as pessoas sobre política. Você fala, vamos discutir inclusão digital. A pessoa que me vê lá não sabe nem o que é isso. O que quer dizer inclusão digital? Voto distrital, a pessoa não sabe nem... Ela sei que ela tem que ir lá votar, distrital. Entende? Temos que trazer... linguagem simples que você está falando, é isso que a gente... trazer o tema para algo mais próximo. Seu João, o poste da sua casa está caído há 5 anos, ninguém nunca apareceu? É o vereador que se elegeu, tem que ligar lá na casa dele, fazer piquete na porta, entendeu? Esperar na entrada da garagem da casa dele. Vai lá, cobra, meu filho, eu votei você, o poste está lá pendurado, o fio pendurado, fiação, é que não falta aqui em Genópolis, gente, já deixo aqui, né? Você anda na rua, acho que uma hora vai voar um cabo desses cabos aí solto na tua cabeça. Isso que a gente fala no bairro nobre. Eu não sei qual é a nobreza desse bairro, enfim. Então é isso. É trazer, mostrar. Eu falo tudo, é um perigo. É melhor não me ter na campanha de ninguém, gente. Eu sou brava. É bom. Transparência, Estela, por favor. Eu sou demais. Então é o seguinte. Ô, Estela, deixa eu te contar uma coisa curiosa. Há umas semanas atrás, eu tive com o presidente Fernando Henrique, né, na casa dele. E ele frequentava aquela padaria na rua, ali na frente do Sabará, acho que é Dona Deola, pode ser? Pode ser. Já vamos para a padaria. Merchandise. E ele era aplaudido na rua, na Rio de Janeiro. Aí cercavam ele, não deixavam nem ele tomar o café. Aí ele me contou que de um tempo para cá, uns anos para cá, ele não tem ido mais porque ele começou a ser hostilizado. E eu perguntei para ele, falei, mas presidente, e agora? Ele falou assim, agora é esperar, porque isso volta, né? Daqui a pouco eu posso voltar para lá que eu vou ser lembrado, né? Eu só espero ainda estar vivo para ser reconhecido. E isso mostra um pouco que, primeiro, a história é cíclica, né? Nós estamos claramente vivendo, e isso não é um privilégio, entre aspas, brasileiro, né? Mas nós estamos vivendo, como disse um amigo outro dia, a era da boçalidade. Né? Então, nós estamos assim voltando a períodos pré-iluministas. Vocês falavam do racismo, né? do antissemitismo, coisas que a gente imaginou que tivessem superadas ou em processo de superação. E o que a gente vem verificando é que não, que quanto mais você age numa direção que a nós parece ser uma direção iluminista, né? Uma direção racional, mais você tem uma reação irracional. Então, o que está acontecendo hoje no mundo, mesmo você pega os grandes chefes de Estado, você tem pessoas medíocres governando nações inteiras que deveriam ter responsabilidade e não os têm. Né? E não os tem, não é porque quer ser mal, né? Eu quero ser um péssimo presidente. Eu vou me eleger presidente para ser mal. Não, é porque é despreparado. É porque intelectualmente é despreparado, socialmente é despreparado e tem uma visão de mundo torta, né? Como eu disse, ignorante. No fundo é isso, nós estamos falando de uma ignorância. Eu vou falar uma coisa para você, Fernando. Concordo e discordo. De novo, com o meu pé na realidade, e eu ensino isso aos meus filhos, tem gente ruim no mundo, gente. Tem gente ruim. Então, a gente querer ser politicamente correto, que eu não preciso, eu não sou e não vou ser, eu acho que eu sou uma pessoa muito empática, extremamente sensível. Eu bato o olho numa pessoa, eu já sei mais ou menos como que é o caráter ainda. Não, gente, eu acho que não é apenas ignorância ou incapacidade. Não, acho que tem gente ruim mesmo. E acho que tem gente que sabe que não está fazendo bem. Olha, tem uma diferença, hein? Olha como fala, né? Faz uma diferença na fala. Eu acho que tem gente que sabe que não está fazendo bem. Eu acho que tem gente que sabe que está prejudicando muito outras pessoas e tem um prazer nisso. A humanidade é assim, entendeu? Então, como existem pessoas assim em qualquer área, na política também tem. Acontece que a política ela mexe muito com a nossa vida.
com o nosso dia a dia, são pessoas lá que estão tomando decisões que impactam diretamente nas nossas famílias, nas nossas vidas, na sociedade que a gente vive. Então, eu acho que temos que ter um olhar muito apurado e acreditar, sim, que tem pessoas que não são boas. Só queria fazer esse parênteses, porque eu realmente eu acho que tem lobo mau no mundo. Sim, mas tem muita gente que é boa, viu, Estela? Tem muita gente boa. A gente está vendo nessa pandemia um grau de solidariedade fantástico, viu? Se isso for algo que venha para ficar, pode ser um caminho muito importante, entendeu? Que a gente precisa trilhar. A gente estava muito cada um por si, né? Eu acho que é legal a gente ver isso, que a gente faz parte de um todo, que não adianta a gente olhar só para o nosso umbigo, que é preciso que os outros estejam bem. Isso fortalece uma sociedade. Eu sempre critiquei muito a nossa brasileira por ser uma coisa muito individual, muito individualista. Eu acho que, ao mesmo tempo que tem gente, como você falou, e você tem razão, eu não sou aqui, né, bonzinho, ou achar que o mundo é feito só de gente boa, a gente, ao mesmo tempo, está vendo muita gente boa fazendo coisas boas, né, sendo solidário, ajudando, causas assim tremendas de gente abraçando. Isso pode ser o início de uma... Eu não acho que o mundo vai mudar totalmente, mas eu acho que a gente conseguir mudar um pouquinho, já faz uma tremenda diferença no nosso país, tá certo? Faz uma tremenda diferença. Certo, aliás, gente. isso é um preceito judaico, né? Porque você salva uma criança, salva uma vida, né? É o Tikkun Olam. Isso, Daniel. Falei de Tikkun Olam na quinta-feira com o Rabino Gurari, uma live maravilhosa que falou sobre o olhar da Cabala na pandemia, gente. Por que isso está acontecendo com a gente? Olha só, incrível. Gente... Não, o Daniel pratica o Tikkun Olam todo dia, eu acompanho. Todo dia. Floriano também. Diária. Olha, eu só quero fazer um comentário aqui que o Sandro fez, que eu não sabia, e muita gente com certeza também não deve saber, e isso é uma falha, as pessoas têm que saber, que o Daniel tem uma série, não sei aonde, em suas redes, mas não sei aonde exatamente, o que faz um vereador, gente. Então, não sei se é no Instagram. A gente está colocando no Face, está colocando em vários lugares, porque a gente precisa explicar isso para as pessoas, porque muitas vezes as pessoas confundem também. E deixa eu fazer o meu merchan também. Eu, agora, às 19 horas, vou ter também uma live com o Tiago para falar sobre racismo. Eu também tenho feito live, então, às 19 horas, quem puder, entra no Face, aí no meu Face, para a gente falar sobre racismo, que é outro tema que está na ordem do dia, que precisa discutir, tá certo? Gente, nós vamos entrando aqui na reta final, porque já estamos 1h30 no ar. Se ficar mais que isso, ninguém vai clicar para assistir depois. Você vai falar, meu Deus, só 1h30 não dá, não vou assistir. E eu tenho que entrar na outra live lá. Aqui a Blima está falando, traz o Rabino Gurari novamente. Sim, em julho vamos fazer uma série de 4 semanas, 4 quartas-feiras, eu e o Rabino Gurari, a coach, o Rabino e a Kabbalah. Já estou avisando aqui em primeira mão. Mas, enfim, olha, pediram para a gente dar um sorriso para sair na foto da tribuna. Então, vamos ficar, de repente, assim, posados, gente, porque não sei quem que vai tirar essa foto, mas alguém tira aí na hora que eu parar de falar. Tiraram? Ai, gente, alguém responde se tirou essa foto? Ou eu vou sair de olho fechado falando que é um horror, eu não paro... Pronto? A gente deu mais ibope sorrindo, sem falar nada, do que falando, gente. O negócio fica parado aqui, com um sorriso no rosto. Muito bom. Pronto ou não, Frank? Bom, enfim. Gente, muito obrigada. Espero que tenham tirado, porque se forem dar um print... Olha, Estela, tiraram. Só queria deixar a dica aqui, hashtag fica a dica. Eu comecei a ver uma série de 4 capítulos só sobre o Jeffrey Epstein, né, dos Estados Unidos, sobre um milionário, multimilionário, aliás, amigo do Trump, que acho que agora, no ano passado, foi encontrado morto, preso e morto. Mas vale a pena ver, porque mostra um pouco esses bastidores do poder americano e a questão do abuso e exploração sexual de adolescentes.
Mas é uma série real, uma história real, um documentário, 4 capítulos. Fica aqui a dica para quem quiser conhecer um pouco mais os meandros do poder, do dinheiro e da perversão. Muito bom, obrigada pela dica. Estela, eu queria só te agradecer, foi uma live super legal. E dizer que quem quiser me conhecer mais, entra lá, danielnemberg.com.br, você vai ver lá o que faz um vereador, o que eu faço, como é que a gente trabalha. É sempre bom conhecer, se for votar em mim, é bom conhecer o que eu faço, tá certo? E cobrar, porque eu fico... Ontem à noite eu estava lá respondendo para, aliás, um morador de Genópolis, estão recapeando aí a rua, mas é de trás não. Já mandei para o prefeito regional da Sé para dizer, olha, por que essa rua não está fazendo? É assim, Estela, e é um contínuo, faz parte. Esse é o papel, né? O papel do vereador, o papel do secretário e o papel da população, cobrando e participando. É muito importante participar. Né? É isso aí. Então, isso Parabéns, eu acredito Dani. muito. Obrigado. E viu, gente, é um prazer, tá? O Floriano está cada vez mais jovem, está com uma cara cada vez melhor. Né? Então, gente, muito obrigada. Bom. Quero agradecer todo mundo que estava aqui com a gente. Por favor, continue nos acompanhando, o Daniel, o Floriano e a mim. Amanhã eu estou ao vivo com a Sandra Berger falando sobre marca pessoal, marketing de imagem, muito importante. Vocês tem que ouvir a Silvia Berger, essa aí é expert no assunto e estou fazendo uma live inteira sobre isso. E quinta-feira a gente estreia um programa só no Facebook, chama Faces, ou Faces, com Estela Zulay, e meu primeiro convidado é o Arthur Grimbaum, CEO do Grupo Boticário. Primeira parte do programa eu bato um papo com ele, na segunda eu trago convidados especiais para fazerem uma participação especial, cada um uma pergunta para ele. Imperdível, estreia quinta-feira às 5 da tarde ao vivo aqui no Facebook. Muito obrigada, gente, valeu, espero que fique registrado aí o que a gente falou até agora, tá bom? Boa noite, parabéns vocês. Tchau, boa noite. Boa noite, gente, um beijo. Tchau, Estela, adorei. Tchau, boa noite, também. Como é que eu saio daqui agora? Peraí, calma, marido... Gente, vocês saem, eu não sei como é que eu faço para não perder isso aqui, hein? Ai, meu Deus do céu, peraí, deixa o Frank encerrar, que eu tenho medo de apertar o botão errado, e aí vai sumir o negócio aqui do ar, né? Essa plataforma... Ai, eu passando vergonha. É só aqui, se eu endo aqui, ó. End, é aqui? Só fazer isso vai ficar lá. Acho que sim, é uma resposta que me traz muita segurança sempre. Né? É aqui que eu clico? Acho que sim. Vamos lá. No máximo... a Rose está rindo, né, Rose? Vai, na raça? Vamos lá. Sandro. O Face está aqui. Entra no Face. Mas vai entrar. Alguém me ajuda aqui que tem Danon, alguém que conhece. Tá gravando, tá salvo. Ai, meu Deus do céu, vocês acham que eu sou boa nisso? Não é nada. Cadê minha mãe? Peraí. Aí, ficou? Tá saindo aqui, tô gravada, né? Então, e aí, sai ou não? Não, tem que clicar aqui, ó. Tá bonito o negócio aqui, vexame público. Aqui? Isso.